Minha vontade, tem mais gente para entrar, para ficar aqui sentar? Ah, não, tá chegando. Solon. Vou desligar, me permita desligar o telefone, porque ele toca de 5 minutos. Vou mandar mensagem pra galera lá fora. Tá com crédito. Eu hoje de manhã, Telefonei para Edilson. Telefonei. ontem eu falei que primeiro, boa tarde a todos que eu não Cumprimentei. Telefonei pedindo a ele, eu queria conversar com alguns dos movimentos para acertar o horário, tudo, porque teve vista, o Ministério Público tem uma pauta de reuniões, a Procuradoria participa da reunião do Conselho. Nós temos pouca sala, Conselho Interno, só tem uma sala que é do Conselho, essa sala, o nosso prédio, os mais antigos, diante dos nossos recursos, são muito pequenos no Ministério Público, tem dificuldade, tem dificuldade, os 2% que o senhor conhece muito bem, não é fácil o Ministério Público Pernambucano, ele administrar seus problemas, administrar seus problemas. E nós temos um planejamento estratégico que quem tem pouco tem que saber como gastar, tem que saber como resolver seus problemas internos. Por isso a nossa sala hoje é muito pequena, vai ser o maior prazer de receber a todos, que faz parte da democracia, o direito de reclamar, o direito de pleitear, o direito de contestar. Eu fui forjado na luta. Fui forjado, inclusive, com a mão esquerda. Certo? Então eu não tenho dificuldade para receber críticas. Eu não tenho dificuldade, porque eu sou um ser humano. Eu sou um gestor hoje. Então, Raul e demais convidados. Não tenho nenhuma dificuldade nessa situação de conversar, discutir a questão da doutora Belize, como outro, o tema hoje especificamente com a doutora Belize, como em outras datas, outros temas de interesse social, como a PEC 37, como a PEC e outros temas. Eu estou à disposição para com a sociedade civil organizada discutir. O que às vezes deixa triste o homem público é quando se antecipa os fatos sem ter direito ao contraditório, que faz parte da democracia o contraditório, sem ter o direito de conversar primeiro, certo? Há uma imagem se põe eu com o lado de um empresário, uma montagem feita. Acredito que não são senhores, homens de bem, e mulheres de bem aqui presentes, mas pessoas que tentam denegrir a imagem de um homem público que tem 37 anos de vida pública, sem responder qualquer procedimento de improbidade, graças a Deus. Já estou aposentado, para quem quiser saber. A hora que eu quiser sair, já passei o tempo da vida pública, como promotor de justiça. Então, que a única coisa, não fiquei triste com o movimento, não. As contestações, vi muito isso também na minha época de estudante, na época da ditadura, vi muito isso no movimento lá na Faculdade de Direito de Recife, contestando. Agora, eu jamais faria montagem, porque montagem é crime. Botando minha foto ao lado do empresário, que eu sequer conheço, se eu sequer nunca vi. Isso me deixou triste. Aí um pergunta, eu tenho 1,63 m de altura, o sapato tem um saltinho maior. O empresário, eu fico na frente dele com 50 centímetros, ele deve ter 1,10 m mais ou menos, deve ser a altura dele. Quem vê isso é a primeira grande mentira, e muita gente, sabe, Raul, postou aquilo. Isso aí denigra a imagem do movimento limpo urbanista. O movimento de vocês é respeitado. O direito de pleitear, eu acho que é perfeitamente o direito de pleitear. É justo, faz parte do princípio democrático. E contestar, faz parte. E assim me coloquei à disposição. Permite uma parte? Com todo prazer. É porque, veja bem, essa comissão que está aqui é uma comissão muito ampla, né?
Eu particularmente não vi essa montagem. Eu acho que o que está ela aqui. eu sei, mas o que está na pauta é uma outra questão. Não, eu vou chegar aí, por favor. Estou fazendo a abertura. Eu sei. Eu vou chegar na abertura. Eu não estou querendo ganhar tempo, não. Estou esperando desde Na realidade, de hoje. nós estamos precisando eu de estou esperando o contraditório. senhor, e todo mundo, muita honra. Eu estava lá embaixo, numa sala melhor, que vai ser usado para uma reunião. Eu estava desde 11h40, como acertamos. Doutor, se o senhor me permite, Não, não, por favor, para não. vamos só nos apresentar primeiro. Não, eu vou chegar lá. O nome eu de cada um. Eu vou chegar lá. Calma aí, por favor. Eu quero dizer, eu não quero aqui gerar polêmica, nada não, Vou ouvir vocês à vontade. Certo? Eu quero dizer, eu estava à vontade, não neguei um só momento. O senhor também. Não neguei um só momento de receber. Com muita honra receberei, como estou recebendo. Não na condição melhor do que dizer mais cedo. Pedi para entrar, mandei mensagem. O telefone está aqui. Mensagem, telefone. Pedindo que viesse, que eu estaria à disposição para receber. Só esse preâmbulo que eu queria fazer, mas se o senhor quiser ter acesso, eu tenho aqui. A remontagem é contra mim na rede, mas isso é para lá. Vamos deixar isso de lado, certas medidas que o cidadão, quando for prejudicado, saberá tomar. Eu, na minha formação de procurador-geral, após o espaço, saberei tomar as medidas, como todo mundo poderá também se defender. Isso é outra coisa que eu não vou botar, porque é só esse preâmbulo. O sentimento que eu tenho como procurador-geral, dono, chefe de uma instituição que é muito respeitada nesse país. Agora, gostaria de saber os representantes que estão aí para a gente abrir o debate, para saber com quem eu estou falando, para dirigir por nome. Me permitem, me perdoe por não ter feito... Nos apresentar, né? Pronto. Doutor Carlos Guerra, secretário-geral, doutor Ulisses. Bom, meu nome é Ulisses, eu sou promotor de justiça, 18 anos de Ministério Público. Estou honrosamente na chefia de gabinete do doutor Fenelon Guerra. Sou Carlos Guerra, sou promotor aqui na capital e atualmente eu sou secretário-geral da instituição. Quantos anos de profissão, Guerra? 23 anos. Aqui, doutor. O senhor? Tá bom. Eu sou Wilson Maraca, tenho trabalho dentro das comunidades, tanto do Recife quanto do estado, em vários locais, de cultura e meio ambiente e do bem-estar social. A senhora? Eu sou Nádia, eu sou do Fórum Dom Helder Câmara, Brito dos Excluídos, aqui do Recife, e esse fórum também ele é estadual, né? Pertence também a uma rede de educação cidadã e outras. O senhor? Rio Fernandes, do Ponto de Cultura e Espaço Livre do COP. Eu sou coordenador geral da comunidade do COP. Certo. A senhora, doutora Eu Jerusa? sou Jerusa Torres de Lima, sou procuradora Geral de Justiça e Assuntos Jurídicos. Quantos anos de profissão, Jerusa? Não, deixa eu esse falar. detalhe, por favor. Perdoe, Só o nome, desculpe. por favor. A senhora, quem está na sequência? Eu sou Severina Lúcia, promotora de Justiça e coordenadora do Gabinete do Procurador-Geral. A senhora? Eu sou Maria de Socorro Cantanhede, sou coordenadora e fundadora do projeto Movimento Recapivari. A senhora? Sou Liana Cinelins, sou professora da Faculdade de Direito do Recife e sou advogada do DU e nas ações populares entradas contra o projeto do Recife. Sou promotor de justiça e coordeno a área de patrimônio público do Ministério Público de Pernambuco. Eu, Manuel Maia, sou promotor de justiça com atuação na Fazenda Pública. Sou Lon Silva, promotor de justiça e assessor do Procurador-Geral de Justiça. Meu nome é Juliane Cristina, eu sou estudante. Sou Cristina Gouveia, pessoa membro de Direitos Humanos. Sou Leonardo Cisneiros, membro de Direitos Humanos também. Eu sou Alexandre da Maia, professor da Faculdade de Direito do Recife e no momento estou trabalhando também na Secretaria de Governo do Estado de Pernambuco. Débora Andrade, eu estudo Direito, sou da ONG Recapivari do Movimento Feminista. Ao julgo, meu vereador. Sou Edilson, do PSOL, presidente estadual. Aqui do lado... Tiago Almeida, sou secretário-geral do Partido Pirata. Meu Franzé Matos, sou participante da Massa Crítica Bicicletada Recife. Sérgio, sou integrante do Direitos Urbanos também. Eu sou fotógrafo também de Direitos Humanos, Marcelo Soares. Gisele? Gisele, Ione? da assessoria de comunicação do Ministério Público. Pronto. Flávio Falcão, sou
promotor de justiça aqui na capital e assessor, faço parte da assessoria do Procurador-Geral. Bom, eu estou abrindo a palavra, eu me apresentei, disse sejam todos bem-vindos, né, a essa reunião. Fique bem à vontade, como se fosse a sua casa, a sociedade deixando à vontade. Eu acho que se me permite mais, há um documento que foi trazido por ela e eu acredito que nós deveríamos iniciar, se me permite os demais, com a leitura desse documento. Sou procurador. Vou fazer a leitura, já fiz lá embaixo a leitura. Mas antes de ler o documento, eu gostaria de rapidamente dizer que é justamente em razão do princípio do contraditório da Carol Fenelon que nós estamos aqui, porque nós entendemos que esse princípio esteve ausente no ato de afastamento da doutora Belize. Eu fico muito feliz de ouvir do senhor que o senhor não se ofendeu com o movimento. Eu fico muito feliz porque isso denota a compreensão de que nós que estamos aqui, as pessoas que estão lá embaixo, de pé na rua, as pessoas que se mobilizaram pelas redes sociais de uma maneira sem precedentes. Essas pessoas têm pelo Ministério Público um respeito que chega quase a ser um carinho. Nós estamos aqui em reconhecimento da importância da instituição Ministério Público. Isso aqui é quase uma declaração de amor ao Ministério Público. Eu acho que nunca na história do Brasil se viu um movimento como esse. Aqui, popular, nascido espontaneamente da população, não em defesa da promotora Belize Câmara, em defesa do Ministério Público. O fato de nós estarmos aqui significa que o Ministério Público é importante para nós, é importante para a sociedade civil. Tanto assim que nós nos importamos com o que acontece aqui. Isso só pode ser fruto do nosso reconhecimento, da importância que o Ministério Público alçou. E nós estamos aqui para fazer um grito de alerta, para que o Ministério Público não se desvie dessa importância, dessa identidade que o Ministério Público vem construindo e que nós estamos acompanhando, e essa identidade com a qual nós estamos colaborando. Porque se há uma identidade do Ministério Público e que diferencia o Ministério Público dos outros órgãos, é essa aproximação da sociedade civil. O SOS Racismo está lá na Visconde Suassuna. O movimento feminista está no Ministério Público. O Ministério Público deu exemplo ao Judiciário de como se aproximar da sociedade. Agora, claro, isso volta para o Ministério Público, mas não com um dedo acusatório. Mas, digamos assim, se o Ministério Público é quase um pai para o bem e para o mal da sociedade civil, a um tal ponto de que, a despeito da enorme lista de legitimados ativos para a propositura de ações coletivas, todos que estão aqui do Ministério Público sabem que 85% das ações civis públicas nesse país é proposto pelo Ministério Público. O Ministério Público é um pai da sociedade civil. Agora nós estamos invertendo esse movimento. Nós estamos como um pai carinhoso, uma mãe carinhosa, alertando de volta ao Ministério Público. Não se desvirtue. Só parece, e apesar disso, estão querendo tirar o nosso poder investigatório, mas nós podemos continuar. Mas nós estamos também para isso. Tem muita gente favorável a isso, né? Você não. De maneira alguma. De maneira alguma. Retirar o poder investigativo do Ministério Público e retirar dele as suas Para o apoio de vocês para um grande movimento, eu vou ver quem é que vai ficar contra, ele vai botar no mesmo saco o apoio de vocês, mas em outro momento. Agora é Belize. É outra discussão. Atualmente. Então eu gostaria de entregar a carta. Um pequeno erro de defesa. É só cumprimentar a entrega, com todo prazer. Dá um recebimento. Vou ler. Eu não trouxe número suficiente.
Procurador-Geral de Justiça, Ministério Público de Pernambuco, a sociedade civil vem, por meio dessa mobilização popular, manifestar seu repúdio ao ato de afastamento da promotora Belize Câmara da Promotoria do Meio Ambiente. O Ministério Público tem assumido relevante papel na concretização da ordem jurídica desenhada pela Constituição Federal de 1988, que é seguramente uma das mais importantes instituições voltadas à garantia da igualdade na observância do direito. Norteado pelo princípio republicano de acordo com o qual todos devem submeter-se aos limites da lei e que ninguém deve ser privado de suas garantias jurídicas em razão de óbices econômicos, culturais ou sociais, o Ministério Público alçou uma posição de respeito junto à sociedade civil. Para tanto, de forma inovadora, o Ministério Público deu exemplo de instituição próxima aos anseios da sociedade, com quem formou laços de colaboração em diversas situações, com ganhos recíprocos. Com isso, o Ministério Público forjou para si mesmo uma identidade marcada pela abertura democrática e proximidade com a sociedade civil. Não há melhor símbolo dessa identidade do que a promotora Belize Câmara, que abriu as portas do seu gabinete para as partes envolvidas no conflito referente ao caso José Estelita e, mais ainda, abriu as portas do seu gabinete para a sociedade. Por todas essas razões, o afastamento de Belize Câmara da Promotoria do Meio Ambiente foi um golpe desferido por essa Procuradoria-Geral de Justiça contra si mesma, contra essa identidade que o Ministério Público vem se esforçando em forjar, contra os princípios que norteiam o labor de cada um dos seus membros e, portanto, contra os princípios que lastreiam o Estado de Direito que ao Ministério Público cabe defender. O afastamento de Belize Câmara deu-se no momento em que ela obteve medidas liminares junto à Justiça, impedindo a efetivação do chamado Projeto Novo Recife, contaminado pelas mais variadas irregularidades jurídicas e técnicas e verificadas pelos magistrados que deferiram os pedidos de suspensão do projeto em sede liminar. Tal suspensão afetou diretamente os interesses econômicos das grandes construtoras e incorporadoras que pensam na cidade do Recife como um lugar para gerar lucros em suas atividades econômicas, mas sem o mínimo respeito pela legalidade e pelo Estado de Direito. A ninguém é dado ser ingênuo a ponto de dissociar prestados. E a nota subscrita por essa Procuradoria-Geral de Justiça, que motiva o afastamento na falta de promotores da infância e juventude no município de Jaboatão e na necessidade de designá-la para exercício cumulativo na mencionada promotoria, torna ainda mais patente a motivação econômica e política do caso iniciado. Até porque a referida promotora não se encontra na tabela de substituição automática da Promotoria de Justiça da Infância de Jaboatão, e pela tabela de substituição automática, a promotora deveria acumular a referida Promotoria da Infância está em Jaboatão sem nenhuma acumulação. E, finalmente, ao passo que a Promotoria da Infância de Jaboatão encontra-se saneada, a Promotoria de Meio Ambiente da capital tem uma demanda enorme de procedimentos de investigação, o que é de notório conhecimento para todos nós, já que nós mesmos levamos, formal ou informalmente, inúmeras denúncias relacionadas à área, já cientes do fato de que seria impossível que aquela promotoria atendesse todas as denúncias populares. Diante de tais evidências, não há como fugir da natureza arbitrária do ato de afastamento da promotora, com o qual foram violados o princípio do promotor natural e a garantia de inamovibilidade material de todo e cada um dos membros do Ministério Público, garantias essenciais ao cumprimento de suas atribuições de forma escorreta e livre. Assim, a sociedade civil, que tantas vezes se viu resguardada e protegida por esse Ministério Público, vem agora, por esse ato político, retribuir o que essa instituição fez e deve continuar a fazer na promoção de uma sociedade justa e na concretização da ordem constitucional democrática e defender o Ministério Público de si mesmo, alertando para o risco de deixar-se seduzir pela ingerência política e econômica no seio da sua administração e para a ameaça de perder a identidade institucional para o qual vinha mesmo trabalhando. A sociedade civil está aqui para gritar em defesa do Ministério Público livre de interferências, imparcial, digno e escorreito. Não se trata de ceder à pressão da sociedade civil, mas de compreender que a sociedade civil está ao seu lado, vigilante, amarrando-o ao mastro, para que não ceda aos cantos e encantos das sereias furtivas que desejam seduzi-lo, tal como se deu com Ulisses. Por tudo isso, pedimos a revisão do ato administrativo que afastou Belize Câmara da Promotoria de Meio Ambiente,
contamos que essa Procuradoria-Geral de Justiça compreenda que essa revisão não é demonstração de fragilidade, mas ao contrário, demonstração de caráter e de integridade. Direitos urbanos, Vamos, se vocês concordam, pautar a seguinte, o debate, né? A reunião, o encontro de vocês. A gente podia designar, vocês podiam, ainda a senhora, mais uma outra pessoa, porque se todas se forem falar, vai demorar aqui a passar a noite. Então, duas pessoas que pudessem fazer uma outra pessoa, vocês escolherem, além da senhora, que pudesse também contextualizar mais alguma coisa que tem. Eu também vou ser eu e mais um assessor também vai responder também as respostas que vocês precisam. E seria mais uma pessoa. A gente vai marcando os tempos. Eu decido pessoalmente contemplar, eu acho que Por não, Raul. a mesma coisa, acho que absolutamente contemplar Por não. pelas felizes palavras da produtora. Não vai acrescentar. Agradeço a oportunidade de cidadania, agradeço a oportunidade de contraditório e de diálogo. Enfatismo, sobretudo, procurador, pela sua história que eu conheço pessoalmente, e o ato de rever, não é um ato fraquíssimo. Neste caso, é um ato de beleza. É nesse sentido que eu acompanho a petição aqui posta por todos. Doutora Liana. Obrigado. Posso... Tem mais alguém? Professor Damaia. Damaia? Só para complementar um pequeno detalhe, todos nós sabemos aqui que o Ministério Público é uma das instituições mais importantes para a democracia brasileira. Aliás, a própria vinda de todos nós aqui, como bem enalteceu Liana, é uma decorrência direta disso, de nós percebermos que o Ministério Público é, como diz a Constituição, uma das instituições mais fundamentais para que tenhamos justiça nesse país. E quando a gente percebe que as garantias do promotor natural e da inamovibilidade do membro do Ministério Público, que só poderiam ser retiradas por voto do Conselho Superior, por maioria, etc., foram dadas por um ato administrativo simples e rápido, a gente percebe que o problema que a gente está discutindo aqui não é apenas o da validade ou invalidade de um ato administrativo. A gente está discutindo uma coisa muito mais profunda, que é, na medida em que esses atos vêm na sequência de uma série de liminares obtidas na Justiça, pela atuação do próprio Ministério Público, e essas liminares ofendem diretamente interesses econômicos e políticos que estão em jogo nesse processo, parece claro que a exclusão de Belize, que já vem desenvolvendo estudos e investigações sobre a matéria, para, por exemplo, colocar um outro promotor, ou um promotor que continua lá, mas um novo membro do Ministério Público naquelas funções que não tem o desenvolvimento dos estudos, das investigações, etc., que Belize já vem desenvolvendo, isso é um atentado contra o próprio Estado de Direito no Brasil. Porque, na medida em que o Estado de Direito pressupõe que a lei vale para todos e da mesma forma, independentemente de condições econômicas, sociais, políticas, culturais, etc., esse tipo de atitude termina prejudicando o próprio Ministério Público no exercício concreto da sua atuação e suscita um problema grave de uma percepção de que certos fatores alheios à atuação direta do Ministério Público podem nortear certos atos administrativos de ação ou de omissão. Então, é exatamente por queremos um Ministério Público altivo, forte, que sempre foi um exemplo para todos nós. Na Faculdade de Direito, por exemplo, nós temos inúmeros colegas, promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores da República, etc. E essas pessoas sempre nos orgulham profundamente com a atuação que eles desenvolvem. E quando a gente percebe esse tipo de problema e que a fruição de direitos coletivos termina sendo prejudicada por um ato administrativo, a sociedade toda perde e, consequentemente, o Estado de Direito, por conta disso, sofre um golpe forte. E é exatamente para preservar as instituições e pelo respeito que nós temos às instituições, e a gente sabe que a democracia tem que ser feita também pelas instituições, é que a gente está aqui. Para construir esse canal de diálogo e para tornar esse Ministério Público ainda mais forte com o amparo
da sociedade e podendo discutir essa questão de Belize como uma questão não só interna Cópolis, mas uma questão que envolve a todo o controle urbano e da dinâmica de poder político e econômico que se desenvolve aqui no Estado. Eu gostaria, agradeço inclusive as palavras, também as colocações de Raul. Agradeço pela sua forma de se colocar aqui, como também a advogada, representante, doutora... Não assina, a carta está assinada pelo Direitos Urbanos. Eu sei, mas você... Liana. É um prazer recebê-la. Eu gostaria de acrescentar uma informação muito rápida, porque ela foge à carta, mas eu acho muito importante porque há muitos promotores aqui. Assim como eu, tive que estudar bastante arquitetura e urbanismo. A doutora Belize passou 1 ano e meio tendo aulas de arquitetura e de urbanismo. Se os senhores lerem a ação civil pública, os senhores vão ver que um curso de direito não dá formação suficiente para a propositura de uma ação como aquela. As portas do gabinete dela estavam sempre abertas. Eu sei porque eu fui muitas vezes lá. E assim como eu, vários membros de direitos urbanos, arquitetos e urbanistas que foram dar aula de urbanismo, porque assim como eu sou professora de direito e precisei de aulas para entender a legislação urbanística, então, e qualquer promotor que venha ocupar aquele posto, 1 ano e meio de estudo para a propositura de uma ação, 1 ano e meio de estudo. Eu me arrisco a dizer que não há ninguém no Ministério Público, não estou acusando ninguém, mas estou fazendo estou dando uma informação técnica. Me arrisco a dizer que não há nenhum promotor que possa hoje ocupar a promotoria de meio ambiente sem causar enorme prejuízo ao andamento das ações. Porque para a propositura dessas ações é necessário estudar arquitetura e urbanismo. Foi 1 ano e meio de estudo que eu acompanhei porque eu também fui obrigada a estudar. Nós não temos formação de direito, e olha que eu já fui coordenadora de uma especialização em tutela judicial do meio ambiente, nós não temos formação suficiente para esse tipo de ação. Eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou dizendo do ponto de vista técnico. Olha, eu vou por etapa responder a questão técnica, mas eu quero ver só uma abertura, de uma frase que eu até disse a Edilson, eu tenho um respeito muito grande a você pela sua forma de agir como homem público. Para fazer média, você nem precisa disso. Estou levando a você pela primeira vez hoje, mas pelo que tem lhe acompanhado. Certo? Se Edilson, você é algo, se um dia você, aconselho que não, decide ser promotor de justiça, você vai ter que parecer a mulher de César. Não ser como parecer ser. É impressionante. O homem que tem parente político, ou que já foi político, ele não pode estar no Ministério Público, porque ele é cobrado 24 horas, ele tem que andar numa impecabilidade impressionante. Porque o que ele fizer pode ser interpretado. No 1914 ele foi ligado a fulano e tal, acho que a gente, é muito difícil hoje, hoje o homem que tem raízes, parentes, certo? Ou conhecer, entrar hoje no Ministério Público. É difícil, estou colocando isso, só uma forma bem uma história. Mas vamos no problema, entrar no problema. Primeiro, respondendo, não foi um ato que deve ser removido pelo colégio, nem conselho, como você colocou no início. Ela não é titular daquela promotoria. Eu vou responder a questão técnica primeiro, que colocaram. A senhora colocou também. Primeiro, ela não é titular da promotoria. Segundo, existe um promotor titular da promotoria. Se ele disser hoje, eu quero ir para lá, eu vou ter que desmanchar o ato de hoje que eu fiz, contra a minha vontade, se for o caso, porque o titular, a nossa lei orgânica, ele só trabalha com outro promotor se ele permitir. Nem o procurador-geral, nem o conselho superior, ninguém pode botar um promotor acumulando com aquela titularidade. Primeiro ponto. Aquela promotoria, quando é nomeada por mim, ela para lá. Eu nomeei a doutora Belize para lá, fui eu que nomeei. E ela sabia, ela é um ilustre, vou falar dela depois. Ela sabia que ela estava temporariamente, que o cargo dela ali era responder temporariamente até o ulterior da liberação. Não tinha data definida.
Desde que é um ponto que eu só quero esclarecer. Isso aí eu estou só por questão de esclarecer a você. Segundo ponto, capacidade técnica de doutora Beleza, nós reconhecemos. Abraço 90% do que você disse, porque tem outras pessoas que eu vou falar que tem tão quanto ela, sobre a conhecimento sem. Ela conhece, é honesta, é séria, é competente, é imparcial, é independente. Isso me honra muito tê-la no Ministério. Segundo ponto, eu abraço. Eu deixo isso bem claro. E acompanho todas as ações dela que ela fez. Sou favorável. Sou favorável a todas as ações. Concordo com todas as medidas que ela tomou. E para isso, cadê o jornal que eu peguei aqui? Eu quero dar um testemunho, o primeiro testemunho aos senhores e às senhoras. Eu vou passar para a mão de vocês. Eu vou passar para vocês aqui. Todas as ações, não é de hoje não. 26 de fevereiro, a ação do MP leva a suspensão do Novo Recife. Eu postei, só posto aqui quando eu mando. Ninguém posta, depois a gente distribui, só uma coisa pessoal. Ninguém posta nada aqui sem minha autorização, que é minha assessoria. Segundo, semana aqui, MP fiscaliza corte de árvore. Isso é a capa do caderno da gente no Diário Oficial. É capa principal, é do MP, no Diário Oficial. Dezembro, vou mostrar aqui, 21 de fevereiro, MP investe a destruição do patrimônio histórico. Capa do Diário Oficial. Torre Malakoff, obra de atraso, tudo de Belize. Estão na mira do MP, autorizado por mim. Olha, desde 31 de janeiro, 8 de novembro, o MP recomenda suspensão da capa principal do jornal. Certo? Inquérito Civil acompanha projeto de navegabilidade. Outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Derrubada de árvore motiva recomendação, 14 de novembro de 2012. Não foi uma ação agora. Ela vem todas e eu destaquei. Se eu botasse, não, se eu botou uma só, eu se arrepender, eu podia dizer não. Isso vem em fevereiro de 2012, parece. MP investiga o uso de rua com estacionamento. Foi a promotora que mais saiu capa de jornal na história do Ministério Público Pernambucano. Então eu abraço todas essas ações e declaro e assino para quem quiser publicamente que eu concordo com tudo isso que a doutora Belise fez. Nada contra a doutora Belise. Por outro lado, que às vezes pessoas, eu não sou contra isso não, chega a primeira informação. Eu quando falo no contraditório, doutora, é porque eu gostaria de ter explicado isso. Eu cheguei no sábado à noite de 5, o avião atrasou de Brasília, cheguei de 5 minutos do sábado e disse que eu dei um movimento no aeroporto, mas não fizeram, não ia receber. Bom, por outro lado, eu quero só adiantar uma coisa aqui, importante. Eu retornei só de Jaboatão. Doutor Igor, doutor Marcelo, doutor Valdemir, Maria Helena, Rinaldo, 5 promotores de justiça estavam atuando porque ela não tem promotor, eles fazem mutirão para júri, para audiência, porque lá não tem promotor. E cada promotor desse que você bota, não estou falando da questão financeira de forma nenhuma, mas eu tive que, mas ele tem as classificações, mas não foi esse o motivo. O principal não é esse. Os órgãos superiores do Ministério Público têm me cobrado. Federal, como é que você bota tantos promotores lá e tem promotores de lá atuando aqui? Segundo, ao mesmo tempo, além desses, 14 promotores aqui. São 14 promotores, por favor. Que eu mandei selecionar, daqui a pouco eu passo para vocês. 14 promotores que retornaram nesses 6 meses. Não foi agora não. Porque eu faço gradativamente. Porque eu não tinha promotores de justiça. Eu nomeei 62 promotores de justiça. Eu não tinha promotores de justiça. Aí eu nomeei 62, aliás, me permite, 15 da gestão passada e 47 da minha gestão. Em 2 anos,
é o maior número de promotores nomeados em toda a história do Ministério. Terceiro ponto importante. Aí eu comecei aquela arrumação gradativa. No dia que ela saiu, Porque só no dia 6 de fevereiro, um colega de Carpina que estava na capital voltou para Carpina. Um de Ribeirão que estava na capital voltou para Ribeirão. Um de Olinda que estava na capital voltou para Olinda. E no próprio dia em que Belize retornou para Jaboatão, né, teve também a devolução de Milena e de Bianca, que estavam em outras promotorias e que precisaram voltar para as promotorias em que elas deveriam estar atuando, quer dizer, as comarcas que elas deveriam estar atuando. O que aconteceu é que tem um Isso promotor... no mesmo dia do dia de Belize. Olha, tem um promotor numa cidade e de outra cidade de cá. Isso vem ser muita história. Eu vim cortando isso desde que assumi aos poucos, eu não fiz de uma vez, porque eu não tinha promotores para nomear. Tem um edital de 16 promotorias que eu vou abrir para a capital. Doutora Belize, por exemplo, primeira questão técnica, ela poderá concorrer com qualquer um desses editais, ir para a capital e ter exercício, não há dificuldade. Tem em andamento agora 16 editais que eu publiquei. Para promover a substituta, eu posso votar. Estarei criando, nesses 30 dias, uma promotoria de meio ambiente, pegando uma substituta, transformando no meio ambiente. Por outro lado, eu estou nomeando hoje mais um analista exclusivo para ser o oficial de amanhã. Para essa promotoria, porque o doutor Ricardo, ele foi bem seco e bem objetivo. Fenelon, você sabe que eu tenho doutorado, mestrado nessa área. Eu ensino, sou professor da Federal, também da Olinda. Já ocupou essa promotoria? Já ocupou essa promotoria. Ele disse assim, eu vou, mas numa condição, independência, usando a expressão, tem que dizer, e estrutura. Eu disse, Ricardo, independência, você terá a mesma independência que todos que passaram por lá. Todos que passaram. E o primeiro ato foi, você vai ter que receber os movimentos sociais também lá. Logo, se eu só não recebo amanhã, porque eu tenho que organizar agora, no outro dia eu já recebo. Quem for lá, eu receberei. E você vai ter que saber de uma coisa. Você vai ser fiscalizado, que é o maior fiscal do promotor, não é nem o Conselho Nacional, são os movimentos sociais. Principalmente agora, nessa situação, que você vai ter que abraçar, acompanhar, não revogar, concordar com todos os atos de doutora Belize, disse o doutor Ricardo, e receber, inclusive, quem lhe procurar, porque o pessoal está cobrando muito isso, porque muitos, infelizmente, não aderiu ao que eu fazia há muito tempo. Estava promotor ainda. E você vou voltar para promotor de novo. Ser promotor, sou procurador no cargo. Sou o primeiro promotor a chegar a esse cargo. Sofro muito. Também, viu? Algumas coisas tradicionais que não interessa falar agora. Você vai ter que receber essa sociedade. Respeitando não, para isso eu preciso também de estrutura. Se for nomear amanhã mesmo um analista, e se você quiser outras pessoas do quadro, a gente remove para lá, para dar toda a estrutura, que Belize nem tem essa estrutura toda. Em nossos projetos, inclusive está aqui a portaria, que é Maria Clarinda Ribeiro Duarte. Está aqui a portaria lá de hoje. Eu já estou mandando publicar no Diário Oficial, para mostrar a total independência do Ministério Público. Segundo, sobre a minha, que queira ou não está implícito aqui dentro, a minha dependência, meu gesto suspeito. No Ministério Público, em 2 anos, nunca se denunciou tantos gestores criminalmente. Denunciei 51 gestores criminais. A minha função assinei. 51 gestores. Procuradora está aqui, criminal. Quem nunca me viu chegar perto dela, pedir para aliviar, ajeitar ou condenar, quem quer que seja.
Se prepara a denúncia, papel meu ou dela é assinar e encaminhar. Agora, eu respeito o princípio de presunção de inocência. Se eu quiser estar na mídia com o melhor nome, eu tinha botado todos esses na mídia. Só foi um para a mídia quando fui provocado. Mas eu não levo para a mídia. Denunciei 6 deputados estaduais. A minha gestão, 2 anos de gestão, com 6 meses, atendo 5 meses, já tenho denunciado 6 deputados. Mas respeito o princípio de presunção de inocência. Por isso eu não vou para a imprensa. Possa ser. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu assumi, podia nem estar dizendo isso. Porque às vezes o que a gente fala hoje se leva de forma diferente. Eu autorizei. Chegou para mim e disse, não pode fazer. Eu não quero nem ler. E ele se defende e mostra a sua inocência. A sua procuradora assinou uma denúncia. E pode um tribunal confirmar. Contra o meu próprio irmão. Cortei na cara. Não precisei. Não cortar na cara é difícil. Aqui tem artimanha, quem quiser usar. Guardar, deixar. Quando eu tomei coisa, eu mandei falar, faça. Eu tenho um juramento. Primeiro, quem não acredita, problema não acredita. Eu respeito os ateus. Respeito também com Deus. Com minha classe que eu fiz esse juramento. Pago caro hoje pelo preço político que eu fui. Mas os políticos homem de bem. Se não tiver político e detonar os políticos, vai ter a democracia. Vai vir a ditadura. É muito pior. E que é isso? Então eu não preciso ser subserviente. Agora me dou bem com o governo. Eu quero participar dos eventos. É importante para mim isso, participar. Para a instituição ao melhor. Participar dos eventos. É importante conversar com os poderes públicos. É importante isso. E muito importante o promotor, ele ter um bom relacionamento com toda a sociedade. Não fui. Doutora Belize é uma mulher de bem. Agora, quando ocorreu o fato, aquele momento, só não é falha, de forma nenhuma, dela. Mas ela poderia também ter tido a opção de procurar. A doutora Maria Helena estava no exercício do cargo, questioná-la. Ou na segunda-feira, me questionar da forma que foi questionada. Era um direito dela fazer isso. Mas ela não quis, eu também respeito. E por isso, não vou fazer nada, de forma nenhuma, pela declaração dela, que a nossa lei orgânica proíbe. Mas não vou, em respeito à história de doutora Belize. Na emoção, as pessoas podem agir, olha tudo isso. Tenho um grande respeito por doutora Belize. E todas essas ações de doutora Belize, todas, eu sugiro que façam uma comissão também, se vocês quiserem. Aí é com vocês, não é comigo. Apenas uma sugestão de acompanhamento desse processo e acompanhamento. Se doutor Ricardo Coelho irá fazer algum tipo de acordo, e doutor Zé Roberto, que eu esqueço, doutor Zé Roberto é do jeito que existe em todas as instituições, as pessoas que é de uma fação, de um lado, do outro, aqui também existe. O Zé Roberto é uma pessoa íntegra, uma pessoa exemplo para Pernambuco. O Zé Roberto é uma pessoa séria e ele está na promotoria. Ele não admite entregar a qualquer cargo. Se eu interferir em favor de governador, em favor desses grupos, que o único que eu vi... Ele assinou a ação. Assinou a ação. A ação não é oriunda da promotoria de meio ambiente, é da de urbanismo. Que ele que está lá. Ela era do meio ambiente. Ela trabalha em conjunto. Em conjunto com ele. Eu quero colocar isso. Eu poderei, inclusive, se der um problema, lá em Jaboatão, botar ela no meio ambiente. Como lá também, não há nenhuma dificuldade contra isso. Apesar dela conhecer muito da infância. Ela é preparada em tudo. A promotora é um exemplo. Agora, nesse primeiro momento, eu quero dizer a vocês, com toda seriedade, não preciso dar atestado de honestidade, que não preciso. Preciso só a Deus. Quem quer que seja pode falar e pode continuar. Imaculando não é a senhora, não é o movimento não. Eu sei quem posta. Não é o movimento não. O movimento tem muito respeito. As críticas que foram feitas é natural. Você indignar-se, fazer crítica, nunca receberei. Raul, julgou ser qualquer momento para vir continuar o debate, abrir outros debates, só sem nenhum, me permite, sem nenhum problema, sem nenhuma vírgula, receberei. Agora eu ratifico
perante a sociedade aqui representada, que não existe nenhuma motivação. No mesmo ato foram outros. E se ela não saísse amanhã, ontem como saiu, sairia depois, porque eu estou arrumando o Ministério Público. Sairão mais atos para a semana. Agora, por que eu não faço de uma vez todos esses atos, minha gente? Porque não é fácil administrar a falta de promotores de justiça. Eu vou abrir um novo concurso, chamei todos eles. O nosso sertão tinha promotores com 5 promotorias. Vou voltar. 5 promotores, 5 promotorias, o promotor ia lá um dia. Hoje tem promotor todos os dias no sertão pernambucano, como na área. Você pediu uma palavra? Porque é o seguinte, com relação a essa ação, viu, Damaia, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estávamos sabendo de toda essa preparação dessa ação, de todo esse movimento, tanto que o trabalho dela vem sendo, não é, divulgado na nossa própria instituição. Se a gente quisesse prejudicar o trabalho, o que é que a gente faria? A gente pegaria e tiraria ela antes do ingresso da ação, antes dela conseguir eliminar. Não faz sentido esse raciocínio de achar que está contra ela por ela ter entrado, quando a gente sabia que o trabalho dela era entrar, que ela estava envolvida. Então, a partir do momento que ela deu a entrada na ação e a coisa deixou de ficar sob a administração do Ministério Público e passou para a administração do Poder Judiciário, que inclusive recebeu com toda a propriedade a ação e concedeu a liminar, tá certo? A gente percebeu que a partir dali não iria trazer qualquer prejuízo. Traria sim, se fosse cedendo a qualquer pressão externa, o Ministério Público abortar o trabalho dela antes dela chegar a ajuizar a ação. E não foi feito isso. Agora, existe uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público, existe todo um posicionamento no sentido de relocação dos colegas nas suas promotorias, nas sedes das promotorias em que eles são e deveriam estar lotados. Mas mesmo assim, durante todo o período que ela estava preparando, foi mantida, foi com independência. Se falarem com ela, vocês vão perceber que não houve nenhuma interferência da Procuradoria-Geral para que não entrasse. Ela teve toda a liberdade e todo o tempo para fazer a coisa da melhor forma, junto com o doutor José Roberto. E aí eu peço mais um minuto para explicar o seguinte. Dentro da nossa instituição, cresceu uma tristeza muito grande ao se colocar, lógico que não foi o objeto do movimento, mas terminou a mídia deixando transparecer, tá certo? A mídia eletrônica, como se esse valoroso promotor, que é José Roberto, uma pessoa extremamente séria, extremamente estudiosa, pode não ter o mesmo... Não, essa capacidade ele tem, eu estou dizendo, não ter a mesma abertura de diálogo, o mesmo perfil, que é uma coisa que o doutor Ricardo tem, mas ele é uma pessoa extremamente capaz, extremamente independente, extremamente sério, e a forma como se colocou, a forma como saiu e foi observado internamente, é como se ele tivesse de protagonista, que o era junto com ela, né? Passado a coadjuvante, e um coadjuvante que se tem dúvida com relação à capacidade e à seriedade, né? E todos nós que conhecemos José Roberto, que sabemos o trabalho dele, ele jamais aceitaria qualquer pressão externa. Ele jamais aceitaria, ele seria capaz de representar o procurador, a assessoria, de ingressar com o processo, porque ele é uma pessoa extremamente séria. E ele está na frente dessa ação. Então veja, o fato primeiro... Não há nenhuma divergência em relação a ação está ajuizada, eu sei. Doutor José Roberto, nós atestamos a uma pessoa competente, capaz, correta, íntegra, tanto como o doutor Ricardo Coelho, que além de tudo tem uma formação acadêmica admirável, cujos méritos são reconhecidos por todos
que atuam e militam na esfera ambiental. Já atuou vários anos nesta promotoria. Notem, quanto a isso, é ponto pacífico. Dr. José Roberto é atuante, íntegro e tem a nossa admiração. Assinou essa ação e vai continuar nessa ação. Mas é importante que vocês saibam, para vocês compreenderem, não é uma questão dele ser coadjuvante, é a questão de que hoje a mídia eletrônica é a mídia que não é marrom, é a mídia espontânea. Essa abertura que a doutora Belize deu e que eu li vários comentários de alguns colegas, a nota da associação, questionando inclusive a forma como ela tem essa abertura, me parece que esse é um requisito. Hoje é necessário elogiar isso, porque a mídia filtra muito as informações e a mídia eletrônica, ela é espontânea, ninguém segura. Não tem como controlar, é impossível controlar a mídia eletrônica. Não, mas eu não falei que foi um movimento, não. Eu falei que ocorreu. É natural que a doutora Belize tenha sido associada, a doutora, por isso que eu disse, ela se transformou num símbolo dessa proximidade com a sociedade civil. Porque ela não tinha medo, eu fico preocupada de ler algumas manifestações assim, críticas, dizendo que fazer isso é buscar autopromoção, etc. Eu acho muito pelo contrário, isso é transparência, isso é abrir um canal de diálogo com a sociedade sem filtros. Acho isso admirável. Então o doutor José Roberto, ele apenas não tem esse perfil, mas em nenhum momento se alegou que ele seria um coadjuvante. É uma pessoa cuja competência e integridade são plenamente reconhecidas e admiráveis. E é nisso que eu quero dizer. A coisa se ajuizou, tá certo? Todas as fundamentações técnicas, fruto de todo esse estudo, está consolidado nessas ações. E essas ações estão entregues ao Poder Judiciário. Estará sendo acompanhada por 2 promotores que são reconhecidamente absolutamente capazes, sérios, probos. Inclusive só doutor Ricardo. Mas que não tem a mesma abertura que a Belize tem. Doutor Ricardo. Não tem a mesma abertura que a Belize tem. A Belize conversa com a gente. Você já conversou com o doutor Ricardo? Flávio, nós temos 2 pessoas para um debate não virar. Doutor, o senhor pode usar. É só colocar uma coisa. Doutor Ricardo, se você pesquisar nas redes sociais, foi um dos que mais criticou o projeto do viaduto e todos os outros. Ricardo, ele está envolvido nesse movimento e ele está orientado, além de eu dar a estrutura que eu vou dar, a receber todo mundo e os movimentos sociais que assim procurarem. Raul, por favor. E a questão de Belize não foi necessária. Mas eles falam. Pois não. Durante 8 anos, eu fui deputado federal. E cheguei à presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Lá enfrentei o lobby das polícias federal, militar e civil, que queriam reduzir o poder de investigação, a malfadada PEC 37. Enfrentei, se o senhor permite, duramente, apoiado em 2 promotores, Antônio Carlos Biscaia e Carlos Sampaio. Para quem não sabe, dentro do Congresso Nacional, as polícias têm, e nada contra elas, bem claro fique, mas elas têm um lobby desproporcional. O Ministério Público não dispõe de uma representação igual. Ou seja, delegados, policiais militares, policiais federais, têm uma sobre-representatividade. Então eu e alguns mais que aqui citei, enfrentamos duramente para não permitir que houvesse a redução do poder e do direito constitucional do Ministério Público de investigar e exercer suas funções. Mas por que fiz isso? Eu fiz isso exatamente pelas palavras que ela colocou. Porque identifico nesta instituição, em primeiro lugar, o grande, se assim se pode dizer, o grande presente que a Constituição nos deu da luta de quem viveu a resistência democrática como o senhor viveu, como eu vivi. Então esta casa, mais do que pedra e cal, ela representa valores, princípios e, sobretudo, o espírito
de uma conquista democrática longamente que muitos pagaram com a vida, com a tortura e com o exílio. Então essa casa, para nós, ela tem que ser defendida não apenas em termos do que ela representa hoje, mas do que ela representou em termos de passado e do que ela representa em termos de futuro. Então, nesse sentido, é que eu faço aqui um apelo. Não nos cabe colocar em dúvida as palavras do senhor procurador. Não nos cabe colocar em dúvida ou em questão as prerrogativas, enfim, todo aquilo que foi atribuído àqueles que ora assumiram. Isso está fora de cogitação. Tá certo? Até que, pelo contrário, o depoimento vai no sentido inverso. Mas, entretanto, eu queria aqui fazer um apelo, dizer o seguinte: a Belize se transformou para nós nas nossas mãos. A Belize se transformou nos nossos braços. A Belize passou a representar a possibilidade de uma cidade que vai sendo desfigurada, que vai sendo desfeita, que vai sendo inteiramente tornada invivível, tá certo? Por interesses imobiliários e de capital. Aqui, mesmo com esquerda e mesmo com socialista, tudo bem, mas o que você não pode é destruir a cidade, porque destrói a nossa relação, destrói a nossa sociabilidade. E nós sabemos que nenhuma instituição é livre de influências, é livre, sobretudo, do poder que representa o capital, que representa os grandes interesses. Então, ela representava exatamente aqui dentro desse Ministério Público, e isso não exclui absolutamente ninguém mais, pelo contrário, mas ela representava para todos nós essa esperança. E essa esperança foi decepada. E essa esperança foi amputada. E essa esperança, senhor procurador, ela nos foi retirada. Isso não quer dizer que ela não possa vir a ser refeita, não é isso. Não se trata de colocar em suspeição o corpo dessa casa, e muito menos essa casa, muito pelo contrário. Mas se trata, sobretudo, de dizer o seguinte: senhor procurador, por favor, nós aqui fazemos um grande apelo, restitua as nossas mãos. Não se trata de dizer que as outras não sejam. Restitua os nossos braços, restitua a nossa esperança de não ver essa cidade destruída. Eu sei que o senhor irá defender, e eu entendo perfeitamente o que o senhor disse. As movimentações dessa casa não são assunto nosso. Mas eu não posso dizer que Belize é igual a José, a Fernando ou a Antônio. Eu não posso dizê-lo. E não posso dizê-lo não porque ela tem um saber maior, ou seja o que for, mas é porque ela na prática, na luta, na praxis, ela se tornou exatamente essa possibilidade de que essa cidade não caia na barbárie, de que essa cidade não caia na incivilização, de que essa cidade possa servir para que os nossos filhos e netos possam viver em paz, para que haja um triunfo, por assim dizer, daquilo que eu sei que é o seu ideal. Eu sei que é o seu ideal de toda esta casa, que é exatamente uma cidade digna, justa, habitável e decente. Encerro minhas palavras dizendo o seguinte: isto não quer dizer em absoluto que eu coloque um grão no Salles, tá certo, com relação àqueles que vão assumir. Nem tampouco direi que eles virão para assumir ex parte príncipe, que deixarão de justamente lutar por ex parte populi. Não é isto, muito pelo contrário. Mas se trata, sobretudo, de dizer ao senhor: eu lutei contra a emenda 37, eu me expus contra a emenda 37, tá certo? Por um Ministério Público que mantém Belize, que faz as suas movimentações, que tem outros grandes quadros, que permanecerá sendo a nossa referência. Mas, por favor, eu lhe peço de coração, pelo que conheço, com o respeito que tem, com o carinho que tem e que os demais têm aqui, por favor, tá certo? Nos restitua as nossas mãos, restitua a nossa esperança, restitua a nossa relação e o sentimento que a gente tem de proteção e de defesa que Belize nos dava, sem prejuízo que todos mais venham nos dar. Muito pelo contrário, sabemos todos os profissionais que estão aqui. Mas este é o nosso sentimento e era isso que eu queria pedir, como extensão do gesto, da civilidade, da atenção, da disposição, da boa vontade, não só do senhor, como toda a casa. Era esse pedido que eu faço aqui, em nome realmente de todos, nesse sentido. E as suas palavras, inclusive, é muito bom, fiquei feliz, inclusive, esse apoio à PEC 37, que aí depois vai ter um movimento em Pernambuco. Vai ficar só um parênteses agora. A gente vai ter o apoio de vocês também para nos ajudar com a vergonha, o que está acontecendo com essa PEC 37. Mas um fato depois. Voltando ao caso de Belize. Tem uma coisa. Eu queria fazer uma extensão com relação até não, mas deixa ele. Até para poder ouvir o procurador. Veja, é um outro olhar, né? Procurando agregar um pouco aí, já foi colocado pela Belize, pelo Jungmann. Nós estamos passando por um processo
de transformação das relações políticas na sociedade. Há um claro esvaziamento de legitimidade das instituições políticas, notadamente da representação política. Existe uma subrepresentatividade, uma flagrante não legitimidade. E a nossa presença aqui reflete um pouco isso também. Nós hoje somos coordenador de uma iniciativa pioneira aqui de um mandato cidadão. Para nós, existe um desafio que está colocado nesse início do século XXI, que é reinventar a democracia. Saber superar os limites da democracia representativa e tentar dar um mínimo de protagonismo real para a democracia participativa. Nós temos aqui, doutor Fenelon, em Recife, felizmente, uma sociedade civil que vem respondendo de maneira muito satisfatória a um processo novo que acontece no mundo, que é um processo de construção desse novo protagonismo, onde a internet cumpre um papel fundamental. Eu nunca tinha conhecido esse rapaz, conheci na internet, nos movimentos. É o desafio do controle social. É o desafio do controle social. E veja, exatamente com relação a um tema, eu estive agora na Assembleia, na audiência pública, onde a doutora Belize estava lá expondo brilhantemente as posições da Promotoria do Meio Ambiente, e eu vi muita gente colocando, mas por que o Ministério Público não se mete nisso, naquilo, naquele outro, está tentando desmerecer o trabalho que vem sendo feito? Mas veja, é difícil nós encontrarmos um tema, um tópico, uma causa, uma ação, onde a gente possa congregar ao mesmo tempo um protagonismo tão grande da sociedade civil e o trabalho excelente do Ministério Público. E numa situação em que os poderes que estão ali duelando são extremamente poderosos. Então, existe um liame, uma ligação entre uma ligação que causa uma alquimia do bem nesse processo específico. Um processo que mobilizou a cidade, que mobilizou muita gente, que está sendo inclusive um instrumento pedagógico para outras ações. E por acaso o nome desse liame é Belize. Poderia ser outro. Mas veja, e aí, né, repetindo aquilo que colocaram aqui, com certeza, né, nós somos aqui parceiros do Ministério Público e com certeza das instituições que nós temos aí do Estado, talvez seja a que goze de mais representatividade e legitimidade e de parceria junto da sociedade civil. Mas para nós, esse é o sentimento, e aí nós vemos isso amplamente. É um prejuízo muito grande para um processo ainda embrionário que nós estamos vivendo no Recife. Muito embrionário. E quebra, por mais que o promotor que está sendo colocado para assumir, Ricardo, por mais que ele seja competente, ninguém duvida disso, por mais que tenha todos os pré-requisitos republicanos necessários, mas existe uma questão democrática, existe uma questão política, não uma questão partidária, não uma questão de política menor, uma questão eleitoral. Existe um problema de política no sentido mais sublime da palavra, nessa questão. E aí, eu entendo, eu acho que esse é o entendimento das pessoas que estão aqui, que seria um gesto do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça, um gesto muito adequado, um gesto muito importante, que extrapola em muito o problema administrativo interno, mas tem a ver, por incrível que pareça, com
uma cultura democrática que está se instituindo no Recife. Recife é uma cidade que vai sediar uma Copa do Mundo. É uma cidade que vai ser palco, inclusive, de grandes enfrentamentos ideológicos, políticos, por conta de um conjunto de alterações que estão vindo por aí. E eu tenho certeza que os nossos filhos, a cidade que a gente quer e precisa, ela precisa também de uma cultura democrática, de participação popular, de parcerias que funcionem, sabe, com a forma como se conseguiu construir. Eu acho que é uma cultura que está aí. Então esse é um apelo, me soma aqui o apelo do Jugman, para que a gente trate essa questão com esse cuidado. E aí não é de forma nenhuma, o Ministério Público, ele está, como foi bem colocado, está muito claro que não tem problema de legalidade, não tem problema de formalidade, mas há coisas que escapam a formalidade. E aí tem uma materialidade política importante que, se o Ministério Público fosse sensível a isso, ia ser extremamente importante e uma contribuição não só para as gerações presentes, mas também para as gerações futuras. Me permita, Adilson, me permita também, Raul, a professora, eu fico feliz quando eu escutei das palavras de ambos o reconhecimento do Ministério Público. E eu quero dar um testemunho que também será reconhecido por todos, tenho certeza, que esse tipo de atitude que a doutora Belize o fez tão brilhantemente, em empatia com a sociedade, recebendo a sociedade e brigando pelos anseios da sociedade, se forem observar, teve como fruto de uma árvore que foi edificada no início da gestão do doutor Agnaldo Fenelon, que implantou um projeto Ministério Público nas ruas. Eu acho que isso foi observado por todos. O Ministério Público nas ruas foi um projeto criado na gestão do doutor Agnaldo Fenelon, levou para comunidades necessitadas, não só do Recife, mas do estado de Pernambuco inteiro, o Ministério Público. Porque foi falado aqui na rua, eu estava ali embaixo ouvindo, né, que o Ministério Público precisava sair e ir na rua. O Ministério Público, desde a gestão do doutor Agnaldo Fenelon, instalou o projeto Ministério Público na rua. Está se falando aqui em mídia, quem acessar a página do Ministério Público, ou já acessou desde o ingresso desta gestão, vai ver que está lá, que é Ministério Público em Defesa da Cidadania. Só uma parte, só para ilustrar o que ela está dizendo, o nosso planejamento estratégico, que foi considerado pelo Conselho Nacional o melhor planejamento do país, do Ministério Público, recentemente, concluímos agora, sabe o que aconteceu? As nossas ações, se eu perguntar aonde eu devo atacar primeiro, o MP é um agir, crime, né? Mas não é não. A gente rodou por todo o estado de Pernambuco para decidir as nossas ações. E a primeiro, que incrível que pareça, vem saúde. A primeira ação, depois vem crime e ambiente. É impressionante como foi que a gente vai focar o nosso planejamento estratégico. Mas a gente ouviu, nunca foi feito. Era feito pelos promotores e servidores. Nós rodamos todo o estado de Pernambuco. Em Salgueiro, participou mais de 300 pessoas. E quando termina a reunião e dá o resultado, a nossa equipe, que é muito boa, né, equipe de informática, preparou um trabalho que todo mundo dá opinião no final, já sai o resultado da reunião, com resultado, com percentuais e tudo. Então, nosso planejamento eu fui convidado agora para estar no dia 14 lá no Amapá, lançando falando sobre Pernambuco. Não vou poder ir lá, com referência ao nosso planejamento estratégico. Então a gente está na rua, ouvindo a sociedade. Até porque, pela minha formação, é isso mesmo. Agora adianto só uma coisa. Ela, rapaz, não é a única promotora que escuta. A corregedoria tem relatórios, inclusive, até muitas vezes contesta. Mas promotor já atende demais a sociedade. Hoje não estou mais aceitando isso. E os processos, como questão de andamento? Se a gente recebe a sociedade, pode até diminuir os procedimentos.
porque vocês têm ela como parceiro e poderá se antecipar as demandas. Então hoje o nosso Ministério é muito popular, vamos retornar. A gente está melhorando agora a forma de trabalhar do MP nas ruas. Doutor Marco Aurélio é o coordenador que é ligado aos movimentos sociais. Doutor Marco Aurélio, Direitos Humanos. Vamos retornar para o Carpina de novo e melhorar a forma, que em algum lugar a gente aprendeu. Os 2 anos foi aprender com a sociedade. Agora vamos melhorar e tentar resolver as demandas que o povo cobra. O povo é carente. Então, na sociedade a gente parece que a gente é o chefe do povo. A gente tem que ter essa ideia que somos agentes políticos. Nós somos servidores públicos. A gente tem que servir a sociedade. Então esse é o princípio disso, do MP nas ruas. E volta, independente desse resultado de hoje, a gente pode abrir esse processo de conversa, certo? Formar uma comissão de abrir sem nenhuma dificuldade, eu tenho, para abrir e continuar conversando sobre esse assunto de Belize. Eu quero também convidar, para mostrar, a gente convida político, convida a sociedade, para um dos nossos movimentos, para você sentir como a gente se aproxima da sociedade. Agora, precisa avançar muito mais. Belize é um bom exemplo de tantos colegas que fazem esse trabalho ouvindo a sociedade. É um bom exemplo. A sociedade, procurador. Retorna escuta a sociedade, são 22 mil pessoas. Aí deixa eu falar só uma coisa, para eu fui interrompido, eu gostaria de continuar. Continuando, o Ministério Público, portanto, ele vem exercendo uma forma democrática de ser, ouvindo a sociedade para definir as suas prioridades. Isso foi bem colocado. Mas ele é democrático não só no seu externo, ele é democrático também na sua formação interna. E a sua formação interna, o procurador-geral, ele não age com total e absoluta independência em tudo. Porque muitas coisas são decididas pelo Colégio de Procuradores e pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, esse colegiado, democraticamente, define as atitudes que serão implementadas pela administração. E uma dessas decisões colegiadas, né, que aconteceram foi a decisão de começar a retornar os promotores que estavam em comarcas que não eram as comarcas deles para as comarcas originárias, as comarcas que eles deveriam estar. Então, quando se iniciou esse movimento em favor de Belize, e nós ficamos muito felizes porque vimos que a nossa colega estava desempenhando a sua profissão, desempenhando o seu ministerial de forma maravilhosa, tanto que está com todo esse apoio. Nós estamos aqui discutindo justamente por conta disso, né? Ficamos muito felizes com relação a isso. Mas o que é que acontece? Quando aconteceu, na hora, a população imaginou, e a gente entende isso, que tinha sido uma coisa pontual contra a Belize. E se tivesse sido, era injustificável. Injustificável. Seria injustificável. Seria desonesto, tá? O procurador. Mas a gente está demonstrando que o procurador, ele vem cumprindo, e é muito difícil cumprir essa tarefa que foi dada a ele pelo colegiado interno, né? Da forma democrática, da democracia interna também, da estrutura interna do Ministério Público, justamente por isso. Porque em cada local que tem um promotor que a gente retira e bota ele na questão, na sua origem, existe a necessidade da comarca de origem, mas existia também a necessidade naquele local, por isso que estava ali. Então, não tem como se fazer isso de uma vez e se remover 100 e poucos promotores, porque se causaria um caos no Ministério Público, e quem receberia esse caos seria a própria sociedade. Então se começou a fazer. E tanto vem sendo feito, devagar, que não se mexeu na promotoria de meio ambiente antes do trabalho dela ter sido apresentado ao Poder Judiciário. Fazer o resto, as conclusões finais, da seguinte forma. Veja, você pensa que também, do jeito que é uma portaria só que volta,
preciso trabalhar internamente. É um efeito multiplicador. Eu preciso Todos trabalhar, os outros terão que voltar. Eu preciso trabalhar internamente. Porque estão pedindo Belize, mas os outros. Permite agora eu fechar peça. a reunião. Pô, não, onde eu fechar. Se tivesse um movimento popular para todos, não, veja, existe uma demanda específica. Nós estamos fazendo aqui um apelo, certo? Para que a Belize volte. Essa é a nossa reivindicação por tudo aquilo que já foi explicado aqui. É uma questão que tem várias dimensões. A Ariana tratou uma, eu outro, vários trataram de várias dimensões. E veja, o que nós queremos aqui, a nossa reivindicação, é que você se debruça, primeiro, que não dê essa questão como dada para nós. Para quê? Porque senão a gente vai ter que se mexer. Sinceramente, a metáfora, né, é terrível, mas tem outras pessoas para a gente jogar pedra, entendeu? Tem outras instituições, nós temos muitos problemas, mas veja, existe uma mobilização muito forte. Vocês sabem que a Moura do Bem não é uma empresa fraca, e nós estamos resistindo, ocupando a prefeitura, a gente está brigando e vamos continuar brigando. E deve continuar. Exato. Então veja, então veja, essa questão, eu estou entendendo, você está falando que tem um processo interno, levando tudo isso em consideração, mas eu acho que inclusive os demais colegas dela no Ministério Público vão entender essa particularidade, de que é uma coisa que extrapola, uma coisa que por acaso aconteceu essa alquimia. E veja, não é, sinceramente, eu digo isso de forma muito honesta. Olha, a gente já tem tanto que brigar nessa cidade, a gente tem tanta coisa para fazer, uma lista enorme de coisas para tratar, e se a gente for agora ter que colocar a Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público, isso é muito ruim. Então eu acho um compromisso que eu particularmente, creio que as pessoas aqui gostariam, é o compromisso de que essa questão não está fechada, de que o Ministério Público vai analisar com carinho para que a gente possa reverter isso e a gente possa voltar a ter essa parceria importantíssima. Olha, vamos fazer as palavras finais, até por causa do horário. Olha, eu vou dar uma particularidade a vocês. Eu estou tomando uma medicação que amanhã eu faço uma tomografia, eu estou fazendo amanhã, agora eu estudo de saúde sério. E eu estou tomando medicação. Vai lá de manhã, minha esposa mandou tomar há pouco tempo. Tem os horários que tomam. Não estou fazendo isso. Inclusive amanhã quem quiser me ver no laboratório fazendo a minha tomografia. Eu preciso fechar da seguinte forma. Eu, com toda sinceridade, sem querer agradar, não preciso, porque eu fui escolhido, não dependo mais de escolha de governador, de prefeito, que quer que seja. É o meu último mandato. Eu tenho mais um motivo para minha independência, que eu penso de outra forma. Então, quero dizer, eu sou muito sensível aos movimentos populares, porque é dele que eu vim. Quem me conhece, porque hoje, os mais antigos sabem que é muito fácil se fazer oposição. É muito fácil gritar, não é? Você trabalha, não é só você não. Porque para a sua idade, os mais velhos, você realmente... Não é tão fácil não. Não, escute, mas num momento que Raul, da minha idade, sabe disso, que se tivesse algum movimento, a gente talvez não voltasse. E tive a honra de fazer parte desse grupo na Faculdade de Direito de Recife. Muitos momentos participei. E não é, eu tenho uma história, graças a Deus, de luta, certo? De combate a todo tipo de violência. Participei do Provita, sou padre do Pequim no Brasil, sou Supremo Nacional da Comissão de Violência. Todo tipo de violência eu tenho combatido. E trabalho que muita gente não me entende. Eu trabalho com as torcidas com inclusão também. Porque não com inclusão não é só repressão que vai resolver a questão das torcidas. Tem que trabalhar com a questão da inclusão social. É isso, uma vez eu fui criticado, porque passaram 6 meses sem brigar, eu parabenizei. Aí não parabenizo, peraí, a gente tem que conversar. Se chegar a um ponto, a gente entrou duro agora, na hora de entrar duro. Mas eu converso, sou de conversar. Eu queria abrir esse diálogo, essa conversa, que para mim foi muito grande. Se ele talvez tivesse a chance, e no primeiro dia, até no sábado, eu viria para cá, conversar com vocês mostraram grandeza nesse momento. Certo? Entendendo os dois lados, mas que insiste no pedido
E eu acho justo. Do lado de você, acho justo. Vou trabalhar isso, conversar. Também com o pessoal também que trabalha comigo. Porque na hora que você tem uma oposição interna, os outros que estão voltando. Aí você começa, tem que trabalhar, tem que conversar, tem que dialogar. É assim que se faz democracia. É assim. Agora eu peço só uma coisa a vocês. Se puderem, dentro da medida do possível, até porque tudo aqui foi gravado, fiquei inicialmente meio preocupado, até meio nervoso, porque eu esperava 2 horas lá embaixo. Eu queria ter uma sala mesmo, eles não querem vir conversar. Certo? Eu queria conversar. Até você sentiu, liguei para um rapaz que eu não conheço ele, mas recebi um e-mail dele, um tal de Alisson. A gente barrou ele. Hein? Barramos. Ou eu não tenho nenhuma amizade com ele. Eu não tenho nenhuma amizade. Ele mandou um e-mail para mim e eu respondi. Comunique, mas ele foi importante nesse processo. Comunique algo, eu quero conversar com alguém. Eu não sou do grupo. Eu não sou nenhum movimento. Eu faço parte e apoio a doutora Beleza. O e-mail dele foi decente, pedindo a volta de doutora Beleza para o seu conhecimento. Então, tá certo? Tenha respeito a mim, e respeito muito o procurador, mas peço a volta. Eu tenho um e-mail para quem quiser, Não, tudo bem, foi só certo? bastante. Eu quero fazer essa observação, porque às vezes as pessoas são confundidas. Como muitas vezes eu fico confundido com as pessoas que não me conhecem. E se por um acaso um parente errou, você só responde pelos seus atos. Só responde pelos seus atos. Os meus atos estão aqui. O que eu falei a vocês. Só para terminar e dizer que o processo está aberto. Pode formar depois um outro grupo, embarcar uma nova data que eu entre em contato ou com o Edilson, com o Raul, ou com algum de movimento, para ter uma nova conversa, sem nenhum problema. Com toda sinceridade, receberei a agenda e cortarei minha agenda, como cortei a reunião hoje, e que estou sem comer, estou no café da manhã também, como vocês estão. Mas eu poderia dizer, não, eu vou almoçar. Não, mas eu não fiz isso não. Até porque eu estou precisando, por causa da medicação que eu estou tomando. Mas me sacrifiquei em cima disso tudo. Me sacrifiquei por causa de uma honra de um homem. Que eu, olha, a única coisa que eu tenho, eu moro num apartamento de 89 metros quadrados. Poderia ter situação muito melhor se eu tivesse outro caminho. Mas a honra que eu tenho, ninguém vai macular. Na hora que alguém pedir para eu botar o dedo no suspiro de alguém, eu prefiro entregar esse cara. Porque eu sou promotor, continuo como promotor de justiça. Então eu quero dar um depoimento a vocês. Contem com a minha sensibilidade de reunir com a minha assessoria. Vou ouvir. Não prometo resolver, mas prometo lhe ouvir e poderei até chegar a algum denominador comum, alguma alternativa. É essa abertura que eu deixo aqui a vocês. Quero dizer que essa decência, da forma que vocês tiveram, certo? Eu já tinha uma boa, excelente impressão do que vocês lutam, as lutas que vocês têm. Que a sociedade tem que estar organizada. Se a sociedade não se organizar, esse país não tem saída não. Só se derrubou o código porque a sociedade é organizada. É a sociedade que precisa continuar dessa forma mobilizada. Eu estimulo isso. Estimulo porque fiz muitos movimentos. Participei de muitas greves. E é isso aí que eu defendo. Não fique, nem aqueles que me atacaram. Um dia quando me conhecer vai mudar. Mas a democracia tem o direito. Não tem o direito da honra. Certo? Da honra. Não tem mais criticar, questionar. E por que isso? O que aconteceu nesse momento? É um direito que tem. É estranho. Não pode. Me permita só terminar, pegar uma foto minha, botar a gente, porque o pessoal não sabe o que é montagem. Eu tenho 1,63 m, sou até maiorzinho, é a minha altura. Eu estou, assim o camarada está aqui, abraçado comigo, com um sorriso, que pegaram a adaptação. Isso aí não faz parte dos que lutam com a sociedade humana, com a sociedade igualitária, justa. Essas pessoas não fazem parte. E teve alguém que fez assim, eu estou vendo ela tão alto? Uma perguntou. Ela é tão alto assim? Ela questionou, uma senhora decente, você deu o nome dela. Ela questionou, ela é tão alto. O rapaz é quase aqui. Certo? Então, termino dizendo... Senhor procurador, pois não. Eu queria dizer que eu comecei a minha vida na rua, fui para os gabinetes e estou de volta à rua, mas sempre escrevendo a vida com a mão esquerda. E eu vejo que o senhor aqui, com a sua atitude,
continue escrevendo a sua vida como escreveu. E é nesse sentido que eu queria, mais uma vez, lhe dizer, para nós, olha as faces, olha as pessoas que estão aqui. Elas representam a sociedade, elas representam acho que estão no sol também lá. Também estão no sol lá embaixo. As pessoas continuam lá. Aqui não tem interesses imobiliários, não tem capital, não tem nada disso. As pessoas lutam aqui exatamente pela cidade, pela cidadania, como esta casa luta e representa. Então eu pergunto ao senhor o seguinte, nós teríamos uma próxima reunião no sábado, no domingo, na segunda, quando é que seria isso? Eu gostei hoje é quarta. Hoje é quarta. Vamos marcar para segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira é uma reunião. Que horas? 11 horas. Segunda-feira será uma comissão. Para vir conversar, uma comissão. Essa comissão pode ser a comissão, viu? Pode ser essa mesmo? Pode ser. Pode ser. Essa é com vocês. Essa parte eu não vou. Depois do almoço, deixa os coitados lá passear. Por causa da quantidade que a gente Não, é pela manhã. Eu venho a conversar. 3 horas na segunda-feira da tarde? 3 horas da tarde? 15 horas? 3 horas da tarde. Segunda-feira, quando eu não ver, não? Pelo amor de Deus. Juliana, segunda-feira, vem aí, minha gente, por favor. Para não haver, eu vou botar a agenda. Pode ser 5. Pode ser 5. Não, mas é justificado. Deixa segunda-feira, minha gente. Vem colocar 3 horas na segunda? Pode ser, deixa eu só confirmar a agenda aqui. Ele bota a falta lá. Sinceramente, eu tenho alguém. Você leva a falta lá na Câmara de Vereadores. Você está representando a sua Se levar a falta, a gente não. Se levar a falta, a gente Quem ousaria botar? Eu requeiro a Câmara que tira a sua falta. Essa jovem aqui que veste um vestido com uma cor tão bonita quer falar. É se botar um branquinho, melhor também. Não. Já complicou tudo. Você é rubro-negro, já sei. Eu queria só agradecer a sua convidada para a conversa, principalmente com essa efetivação da marcação da nova data. Mas queria complementar uma coisa que o Raul falou e que se completa na fala de Edilson, que é a seguinte. A gente, de fato, reconhece, tanto como está reconhecido no Diário Oficial do Ministério Público, a repercussão que a atuação de Belize, que é uma atuação exemplar, tanto do ponto de vista direto, dos inquéritos, da proposição das ações, da pesquisa, quanto da maneira como ela interagiu com a sociedade. Então existe aí uma repercussão que se tornou um símbolo. E aí, do mesmo jeito que quando o Ministério Público, por uma decisão que eu ainda tenho como cidadã vontade de maiores esclarecimentos sobre ela, quando mais uma decisão está sendo justificada como uma decisão burocrática, administrativa, normal, do mesmo jeito que a gente, do lado de cá, sente essa decisão como uma interrupção de um processo que estava acontecendo, que nos tira as mãos e braços, como Raul indicou, esse recado, que pode ter sido dado mais intencionalmente ou menos, mas a comunicação aconteceu, também é dado para o outro lado. Então, o papel do Ministério Público é um papel com que eu conto para fazer a pesquisa, o inquérito, a abertura em relação aos entrar na justiça, fazer a atuação que a Belize vinha fazendo, depois que as coisas acontecem, ter uma vigilância constante para agir concretamente em cada fato. Mas o Ministério Público não tem como dar conta de tudo. Então existe uma ação pedagógica que o Ministério Público precisa fazer, de que preventiva. Então, na hora de fatos como do Novo Recife, dos viadutos, de tantos inquéritos, da dragagem do Capibari se repetirem, é preciso que tanto a administração pública quanto os poderes econômicos estejam cientes de que eles não estão garantidos pelas práticas do bastidor para que a atuação do Ministério Público não seja tão forte quanto ela pode ser. Então existe uma coincidência entre um ato administrativo burocrático que está sendo defendido como um ato corriqueiro com uma excepcionalidade da ação de Belize. Eu não conheço a ação de todos os outros promotores para saber se dentro dos gabinetes, se do judiciário, como sei lá, os gráficos de eficiência do Ministério Público, mas a dimensão pública. Ou seja, a imagem que está passando é que a imagem do Ministério Público. Isso aí. A imagem do desinformado. Então existe. Me permite uma coisa. Existe aqui uma. Só um minutinho. Existe uma interrupção que está sendo dada. Então, por mais que a pessoa que entra seja mais competente, mais engajada, mais aberta para o Belize, vai se levar um mínimo tempo
para se chegar no mesmo ponto em que se estava. Esse arrefecimento, ele tem um efeito político, ele tem uma consequência, mesmo que tecnicamente você consiga manter. Então, essa mensagem que a gente recebe, quando se sente cerceado com a falta de Belize, quem está do outro lado também recebe a mesma mensagem, se sentindo favorecido por ela. Então eu peço que o Ministério Público... Eu peço que o Ministério Público anule... Questão da ação. Pessoal, eu acho que muita gente aqui em Pernambuco tomou conhecimento daquela demanda que se teve pelo fechamento do antigo aterro da Moribeca. Né? Aquele aterro da Moribeca era todos os crimes ambientais que você pudesse imaginar. Tá? E naquela época eu estava na promotoria de meio ambiente de Jaboatão, estava à frente daquilo. Nós tivemos uma pressão imensa política para que não acontecesse. Ingressamos com todas as ações, inclusive com diversas denúncias criminais de autoridades públicas, municipais e estaduais, né, envolvendo Jaboatão, Recife e Estado de Pernambuco. O trabalho que se teve até o ingresso de todas essas ações, por isso, porque é natural a sua preocupação, porque a preocupação de interrupção ou não do trabalho de doutora Belize. E toda a preparação para o ingresso com a ação, se tivesse sido estancado naquele momento, por certo não teríamos conseguido o êxito de fechar aquele grande crime ambiental que existia aqui. Então, a partir do momento que eu entrei com as ações e consegui liminares, inclusive até mandados de prisão de autoridades públicas, naquele momento, né? O serviço, o trabalho que eu fiz até a entrega do Poder Judiciário foi uma. A partir do momento que as ações criminais e civis começaram a tramitar lá na Justiça, no Poder Judiciário lá de Jaboatão, quem os acompanhou na área civil, as ações para o fechamento, resgate, uma série de coisas. E quem os acompanhou nas áreas criminais, né, nas várias criminais, as denúncias, etc., já não fui eu. Foram outros promotores, titulares que atuavam naquelas várias. Porque o promotor de defesa da cidadania, tá, ele é extrajudicial. Então ele atua até ingressar com a ação. Depois que a gente ingressa com a ação, continuar ou não, depende da organização do Ministério Público e da organização judiciária em cada comarca. Então tem comarca que o promotor da extrajudicial que dá entrada continua. Tem comarca que o promotor que dá entrada continua o trabalho dele, porque o outro promotor... Você pode tratar a Belize como a promotora do Novo Recife. A Belize é a promotora do meio ambiente e do patrimônio histórico. Então Sim, existe ela todo um âmbito aí. É como eu era. Era exatamente essa. Eu era promotor de defesa do meio ambiente para o histórico cultural. Exatamente. Por favor, olha, eu respeito as suas palavras de concordar, de colocar em dúvida. O Ministério foi muito maior do que você, muito maior do que eu, certo? Muito maior. Eu respeito as suas palavras, eu não concordo, certeza. Deixa em dúvida os atos de um homem de bem. Porque eu sou tão honesto quanto vocês, quanto a senhora também. Certo? Então eu quero só colocar. Eu vim aqui, eu tenho segunda-feira. Terça-feira, pode ser terça-feira, porque segunda-feira eu tenho. Vou abrir aqui o programa. Escuta, é de manhã, viu? É no horário da tarde. Deixa eu só finalizar. Às 15 horas, terça-feira, aqui, às 15 horas. Mas olha, não esqueçam o Zé Roberto. Terça-feira eu vou estar em Brasília, viu? Ele convidou. Zé Roberto é o mesmo, né? Não esqueçam, Só para dar uma olha.